Mas vejam só, vamos juntos aqui, ó. Maduro chama de volta embaixador no Brasil e amplia a crise com Lula. Presidente da Venezuela reage ao veto brasileiro da entrada do país lá nos BRICS, né? Ou no BRICS, né? Então vamos à matéria em Diário do Centro do Mundo aqui no site. Deixa eu entrar aqui. E se você quiser conferir também o noticiário do dia, entra lá no DCM, no nosso portal diariodocentrodomundo.com.br. Tirei do ar aqui, né? Deixa eu botar de novo. Enquanto isso, já vão chegando alguns superchats que já a gente vai ler. Deixa eu tirar aqui esse aqui. O Miller sempre me explica como é que eu tiro e eu nunca lembro aqui. Como é que é mesmo, Miller? Para tirar esse do canto aqui, esse Starlink ainda. Pô, quando é Starlink ainda, né? Trouxe a pessoa aqui, ó, saiu. Agora vai sem Starlink. Deixa eu voltar aqui para a tela para compartilhar com vocês. 1-0, 2-0 já para a tecnologia, né? Eu sou meio bruto nesse sentido. Então, né, vamos à matéria. A Venezuela convocou o seu embaixador em Brasília de volta nesta quarta-feira para consultas. O gestor simboliza um repúdio ao governo brasileiro que vetou o convite a Nicolás Maduro como país parceiro do BRICS na 16ª cúpula do grupo, realizada em Kazan, na Rússia, na semana passada. O Brasil também não reconheceu a vitória de Maduro na eleição presidencial da Venezuela, realizada em julho ainda de 2024, por falta de transparência. A retaliação é um primeiro passo para a eventual retirada da representação no país. Em nota, a gestão de Nicolás Maduro afirmou que a ação mostra seu mais firme repúdio às recorrentes declarações intervencionistas e grosseiras de representantes autorizados pelo governo brasileiro. Isso é forte, hein? Isso é uma expressão muito forte, hein? Grosseiras intervencionistas é muito forte quando se trata de política internacional. A Venezuela citou nominalmente Celso Amorim, assessor especial da presidência, que é quem representou o presidente Lula que não viajou, estava com a carta branca lá, né? Mais uma vez, abre aspas aqui. Tem se comportado mais como um mensageiro do imperialismo norte-americano, isso é forte também, e se dedicado de maneira impertinente a emitir juízos de valor sobre processos que são de responsabilidade exclusiva dos venezuelanos e de suas instituições democráticas, é o que diz a nota do governo de Maduro. O Brasil, que não reconheceu a vitória de Maduro e Amorim, afirmou na última... O Brasil não reconheceu a eleição de Maduro e Amorim afirmou na última semana, corrigindo, né, que houve uma quebra de confiança na relação com a Venezuela, que prometeu entregar as atas do Conselho Nacional Eleitoral sobre a disputa no país e não divulgou os documentos. O governo venezuelano ainda afirma que as declarações do assessor constituem uma agressão constante que mina as relações políticas e diplomáticas entre os estados Brasil e Venezuela, ameaçando inclusive os laços que unem os dois países. A manifestação do governo Maduro ainda chama o veto do Brasil aos BRICS, por parte da Venezuela, como país parceiro dos BRICS, né, de atitude anti-latino-americana. Anti-latino-americana. Puta, isso é muito forte. Isso aqui é uma porrada em forma de carta. Isso aqui é um soco na cara do Brasil. Se está certo ou não, não entrei no mérito ainda. Estou falando do peso, né, desta relação institucional governamental. Denunciamos também o comportamento irracional. Vejam as expressões usadas, gente. Atribuiu irracionalidade à diplomacia brasileira, dos diplomatas brasileiros que, contrariando a aprovação do restante dos membros do BRICS, adotaram uma política de bloqueio semelhante à política de medidas coercitivas unilaterais, que é o que sofre Cuba, por exemplo, e de punição coletiva ao povo venezuelano, prossegue o comunicado. Caso decida romper as relações com o Brasil, assim como fez com o Chile de Boric, além da Argentina de Milei e do Peru, outros países vizinhos, Maduro pode decidir não enviar o embaixador de volta ao Brasil ou expulsar seu corpo diplomático. E aí tem a nota na íntegra aqui que a gente acabou de ler em trechos para você. É muito forte as declarações do governo venezuelano, mas não sem razão, não sem justificativa, não sem motivação. O governo brasileiro criou um problema para si que talvez não precisasse. E a diplomacia brasileira, que tem se destacado em vários aspectos, eu penso que ela bota um pé na jaca na relação com a Venezuela. Eu vou começar, até vou trazer antes do Iri Del Valle, eu prometi esperar ele, mas vou começar falando sobre o seguinte. O Zé Dirceu falou
que o Brasil não deveria não reconhecer, e eu concordo com essa fala do Dirceu, a legitimidade do processo eleitoral venezuelano, porque, afinal de contas, imaginem, e ele projeta esse contexto, né? Se, e a chance é grande, Donald Trump é eleito nos Estados Unidos, e a partir disso, num próximo processo eleitoral, não reconhece a legitimidade das urnas brasileiras. Como é que nós vamos repetir a expressão usada pelos venezuelanos, o intervencionismo que nós repudiamos em termos de política brasileira interna? Isso cabe dentro das prerrogativas do Estado venezuelano, porque é um tema de soberania nacional. O não reconhecimento à Venezuela fez com que a escalada desse problema se desse num repúdio que o Brasil não precisava fazer. Eu confesso, ainda o Brasil precisa justificar o repúdio, uma vez que todos os outros parceiros se inclinaram a aceitar a Venezuela. Porque o Brasil poderia ter sido esperto, e se a Rússia vetasse a Venezuela, o Brasil ia na onda da Rússia, surfava junto e dizia, não, esse é um combinado dos membros signatários de primeira ordem. Nós estamos acompanhando aí um preceito que é geral. Agora, o Brasil foi caso isolado dentro dos signatários. Por que se colocar nessa indisposição? Criar esta celeuma, uma complexa relação com venezuelanos que sempre foi um grau mais amistoso, especialmente nos governos de Lula. É óbvio que aí a narrativa venezuelana é completamente torta, é completamente esquizofrênica, quando diz que o presidente Lula na cadeia foi cooptado pelo serviço secreto norte-americano e está atendendo os intentos do Estado americano. Isso é meio série da Netflix. Mas que o Brasil, nesse sentido, baixa serviço para uma postura, a postura do Brasil, neste momento, está alinhada aos interesses do intervencionismo norte-americano. E esse bloqueio à Venezuela faz com que a Venezuela enxergue o Brasil como Cuba enxerga os Estados Unidos. Isso pode se agravar. Isso pode se agravar. Porque é óbvio que não é um bloqueio econômico, como Cuba está embargada há tanto tempo, mas é uma porta fechada na cara das oportunidades de desdolarização, que é uma das metas do BRICS, dessa conexão intercontinental de mercado que vai oxigenar a economia dos países integrantes. Por que reduzir a Venezuela, que é um país que precisa sair de crise econômica, por uma decisão completamente unilateral que não foi atendida e chancelada pelos demais integrantes do bloco? Sinto que o Brasil pisou na jaca na diplomacia com a Venezuela. Sinto que o Brasil se torna, a partir dessa decisão, um Estado, geopoliticamente falando, permeado de suspeição sobre outros. Porque quando o Brasil faz isso, faz com que, a Bolívia enxergue o Brasil com preocupação. Com que o Chile diga, opa, o Brasil a gente pode confiar até a página 2. O Brasil se colocou num lugar de instabilidade comportamental na política com aqueles que são integrantes da sua melhor unidade continental. O Brasil rejeitou um país latino-americano, um país integrante das lógicas de Mercosul, um país parceiro da história do governo Lula, na entrada de um bloco comercial favorável a este país. Se há motivação, se há justificativa, ela é menor, ela é diminuta, ela não é satisfatória para tomar uma decisão tão agravada. E aí você pode me dizer, não, mas a Venezuela pode entrar no ano que vem, mas aí Inês é morta. Aí a xícara já quebrou. Aí a coisa já está colocada numa ambiência tensa que não precisava. E aí, meus amigos, não descartem ali na frente, um Maduro dando de cotovelaço, diplomaticamente falando, em manifestos institucionais, no governo Lula e não no Estado brasileiro, num próximo processo eleitoral. Imaginem que trágico seria para a esquerda
o Maduro indo no limite de um discurso ou até entrando de cabeça num discurso apoiando o opositor de Lula para devolver o golpe. É um prato cheio para a extrema-direita. Dizer o quê? Olha só como o Brasil é. Nem a Venezuela, a socialista comunista Venezuela, de Lula e Maduro e papapá, confia no Lula. E por que eu estou falando Lula? Porque a caneta é dele. O Celso Amorim está nominado, mas ele é mandalete, ele é funcionário, ele é representante. Do ministro ao chanceler, a caneta é do presidente. Quem fala em nome do Estado brasileiro é o presidente. Erra o presidente Lula. Erra o Estado diplomático do Brasil. A condição de entrar numa crise desnecessária é, inclusive, eleitoralmente prejudicial ao Brasil. Prejudicial ao Brasil. Assim como as manifestações do presidente Lula, que tem que tomar muito cuidado no terreno que pisa sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia. Ora, o Lula, a carinha morde, ora sopra, né? A relação especialmente com a Rússia. Não se inviabilize com a Rússia para tentar uma roupagem de pomba branca da paz. Porque não é possível que não haja complexidade no entendimento do Estado brasileiro da condição de conflito no nosso tempo, que especialmente polarizado entre o massacre e o genocídio sionista sobre os palestinos, e o intento completamente neonazista dos ucranianos, que para pintar esse quadro de pacificador vai se inviabilizar com o lado que é parceiro e com o lado que é certo na história. No caso dos palestinos, o certo na história, e no caso dos parceiros, os russos. Não entre nessa rota de colisão, presidente. Não há benefício para a diplomacia brasileira. Não há retorno. Não há nenhum saldo positivo a ser agregado a partir dessa postura rígida, dessa postura dura, dessa postura de enfrentamento, no caso da Venezuela. Por que o Brasil, por exemplo, não teve esse tipo de postura com a Argentina de Milei, que degradou o presidente em fala e depois pediu desculpa? Por que o presidente Lula auxiliou Milei quando a Venezuela decidiu romper diplomaticamente a Argentina? Então, quer dizer, o Milei é mais passível de ter uma relação, mesmo que complexa, viável, do que Maduro e a Venezuela? É inadmissível, é inaceitável, é incompreensível, inclusive. O Brasil não pode ter uma relação mais estável com a Argentina de maluco Milei do que com a Venezuela de Nicolás Maduro. Não no governo Lula. Não no governo Lula. Não é o Bolsonaro o presidente, pô. O Milei veio a Santa Catarina falar a zeme dele depois de ter desrespeitado o presidente. O Maduro não se meteu nas eleições brasileiras. O governo brasileiro se meteu nas eleições venezuelanas. E depois ainda bloqueia a entrada do cara no BRICS. O Brasil comprou uma briga que não precisava. E o efeito colateral disso estará em 2026, porque eu não tenho dúvida de que o Maduro vai aproveitar de uma sanha vingativa para apoiar a oposição de Lula. E isso dará um bom argumento de falta de confiança, de falta de pertencimento, de falta de ideologia para a esquerda brasileira, que já está cambaleante em diretriz, em norte, em organização. E dá de prato cheio um problema que não precisava criar para si. É hora do Brasil reorganizar. É ministro da Defesa que desafia a fala do presidente, é briga com a Venezuela que não precisa, é fala sobre a guerra da Rússia que não precisa. Vamos ter cuidado. Nós estamos criando a esteira para a extrema-direita andar a largos passos para a presidência. Porque, por enquanto, a trincheira chamada Lula é a esperança para que a gente evite a extrema-direita no cargo do executivo máximo do Brasil.
mas precisa estar ainda blindado enquanto trincheira. Se estiver vulnerável, nem Lula segura a extrema-direita. Porque não é imbatível. Lula ganhou no detalhe de Bolsonaro. Só ele ganharia, mas foi no detalhe. Foi no detalhe. Se continuar se fragilizando, nem Lula segura a extrema-direita.